Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Renata de Cursos Humanos. Hoje nós faremos nosso terceiro WebEx do programa Desafio FIT. Estou acompanhada com a Natália Oliveira, ela é uma profissional de educação física e falará conosco hoje sobre o exercício certo para você. Vou passar a palavra à Natália, muito obrigada. Só relembrando, a interação com a Natália seria com a parte escrita, né? Vocês escrevam na tela sempre que precisar. Evitem utilizar a canetinha verde claro, que fica difícil a visualização. Peço que todos deixem no mute. Obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente. Nosso tema de hoje, então, são os tipos diferentes de exercício e as suas aplicabilidades para cada um dos objetivos. Na semana passada, eu conversei com vocês sobre a avaliação física que vocês haviam feito, a maioria de vocês já havia feito a avaliação, e perguntei, e então, o que é que a gente faz com isso? E muitas das respostas foram nessa linha, né? A avaliação é um ponto de partida, e aí a gente tem que começar alguma mudança. Então, para ajudá-los nessa mudança, é que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Queria começar perguntando para vocês que exercícios é que vocês mais gostam de praticar. Escrevam aí, o que mais gostam, hein? Olha, yoga, caminhada, dança, balé. Tem bastante gente que gosta de dança, muito bom. Natação, musculação, corrida, caminhada, futebol. Olha, bastante variedade, hein? Ciclismo, bicicleta. E o interessante é que vocês citam modalidades de várias áreas diferentes, né? Hidroginástica, tem as aquáticas, as terrestres, judô, basquete, patins, bicicleta. Muito bom, muito interessante. Natação e dança. Existem algumas formas da gente classificar essas atividades físicas. Em todas essas que vocês citaram aí, olha, apareceu um hipismo, Muay Thai, Kung Fu, vários tipos de luta, não é? Em todas essas que vocês citaram, elas vêm de várias, têm origens diferentes, não é? A gente tem aí atividades mais aeróbias, mais de força, tem as atividades como yoga, acho que ninguém citou outras dessa linha, não é? Mas que também entrariam numa outra categoria de atividades. A gente pode dividir mais ou menos as atividades nesses três tipos aí. Então, seriam as atividades aeróbias, acho que foram as mais citadas por vocês. Então, a caminhada, corrida, natação, ciclismo e a dança. As atividades anaeróbias, a ginástica localizada, a musculação, pilates, treinamento funcional. Aqui entraria também uma que vocês citaram e eu não coloquei, que são as lutas. São atividades anaeróbias. E as atividades onde predomina o alongamento, mas não exclusivamente. Yoga, a gente sabe que tem diversas modalidades, algumas até onde predomina mais força, outras onde predomina mais alongamento. Diferença dessas atividades, explico para vocês já, mas elas são completamente diferentes umas das outras. Por isso é interessante a gente conhecê-las, identificar os nossos objetivos para poder escolher a melhor atividade. Veja, então as atividades aeróbias são aquelas em que o exercício dura meia hora ou mais tempo. Então, sempre quando a gente fala de uma atividade aeróbica, a gente está falando de longa duração. Mas a pessoa pode fazer uma caminhada em só 10 minutos, pode. Só que aí a gente não vai considerar como um exercício aeróbico, ele precisa ter longa duração. E longa duração é meia hora ou mais. A intensidade do exercício aeróbico é sempre leve ou moderada. E não é possível fazer em alta intensidade esses 30 minutos ou mais, simplesmente porque é uma limitação dos nossos sistemas de obtenção de energia. Para fazer uma atividade de longa duração, a intensidade tem que ser mais baixa. O que pode ser é ter alguns picos de intensidade alta no meio, mas no geral a intensidade é baixa ou moderada. Em
interessante também vocês saberem que o exercício aeróbio, ele vai consumir predominantemente gordura como fonte de obtenção de energia durante o exercício. Isso pode ser uma vantagem para aqueles que querem perder massa gorda, perder gordura visceral, não é? Como vocês viram lá na avaliação, alguns perguntaram bastante dessa parte, então eu estou acreditando que tem algumas pessoas que desejam perder gordura corporal. Então é uma estratégia interessante, porque na hora em que a pessoa está fazendo o exercício, ela está consumindo mais gordura do que qualquer outro tipo de energia. Mas a gente tem também os exercícios anaeróbios. Olha, alguém já escreveu aqui que prefere atividade de força, mas é bem pesado. Não tem o menor problema. Vejam lá por quê. No exercício anaeróbio, a gente vai consumir um outro substrato energético predominantemente na hora do exercício, que é a glicose. A glicose a gente tem reserva dela, né, um pouco no nosso organismo, tanto no músculo como no fígado e circulando. Só que a reserva de glicose que a gente tem é pequena. Geralmente o nosso tecido adiposo, a gordura que a gente acumula é bem maior do que a quantidade de glicose que a gente tem. Então, no exercício anaeróbio que consome predominantemente glicose, essa glicose acaba rápido e ela tem que ser reposta. E ela vem do consumo de gorduras. Então, o exercício anaeróbio também consome gordura, mas não na hora em que a pessoa está fazendo a atividade, no período de recuperação para repor esse combustível glicose que foi gasto. O exercício anaeróbio ele tem curta duração, séries de até 2 minutos, que é o que acontece no treinamento de força, nas lutas. Você tem picos de intensidade alta, que não duram mais que 2 minutos, alternados com um período de maior descanso ou de intensidade mais baixa. Não entendam aqui que eu estou dizendo que vale fazer um exercício que dure só 2 minutos, não é isso, né? São várias vezes de 2 minutos intercalados com atividades menos intensas ou mesmo com repouso. Essa intensidade de exercício, então, ela pode ser moderada ou alta, porque o nosso organismo ele consegue tolerar uma intensidade alta num curto período de tempo, mas não no longo. Então, a principal diferença do exercício aeróbio para o anaeróbio é essa, a duração, a intensidade e o consumo energético durante o exercício. Depois, as outras atividades mais relacionadas com alongamento e meditação. A duração delas costuma ser variável, a intensidade é mais baixa, o que, por um lado, é bom, consomem relativamente pouca energia durante a sua realização, mas trazem grandes vantagens apesar disso. Se você pensa em perder gordura corporal, essa não é a melhor atividade, mas nada te impede de fazer essa atividade aliada a outra. Nada te impede de reduzir o estresse com essa atividade para que você possa pensar em outras atividades mais para frente. Então, são atividades muito interessantes que, dependendo do objetivo que você tem, acabam sendo as atividades mais indicadas. Eu soube que vocês estão tendo um programa de meditação. Eu super recomendo que vocês participem. É muito interessante, ainda mais para as pessoas que trabalham bastante, têm uma vida agitada. É muito interessante, até para te dar ânimo para você conseguir seguir uma dieta adequada, você conseguir ter tempo para uma atividade física. Até complementando a questão da meditação, pessoal, ainda temos vagas, nós já temos cerca de 2.000 inscritos, são 26 encontros entre os presenciais e o WebEx, então eu convido a vocês a se inscreverem e a participar. Tá? Independente da região, participem por WebEx. Quem estiver no City Center tem a oportunidade de participar presencialmente também. Muito bem. Olha, aqui vocês estão vendo 2 exemplos da mesma atividade, mas ao mesmo tempo ela se torna diferente. As 2 pessoas estão correndo. Uma é uma pessoa como eu, como vocês, que vai fazer essa atividade porque gosta, porque quer ficar em forma, porque quer aliviar os seus pensamentos, etc. O outro é um grande campeão medalhista olímpico, né? Recente, inclusive, as últimas medalhas dele. Mas é a mesma atividade. Trago isso para mostrar para vocês que a mesma atividade, nesse caso,
a corrida, ela pode ser aeróbia ou anaeróbia, dependendo da forma como a gente vai praticar. Na primeira foto, a moça aqui está fazendo uma atividade aeróbia provavelmente, entendendo isso pela intensidade com qual ela está correndo. Ela não está correndo rápido demais, ela deve estar mantendo uma intensidade leve a moderada e ela vai conseguir fazer meia hora, 40 minutos dessa corrida. Esse atleta não. Ele me parece estar numa velocidade bastante alta, por isso a corrida dele não vai passar de 2 minutos. É o que de fato a gente vê nas provas, né, de curta distância nas Olimpíadas. Então, a mesma atividade, corrida, sendo feita de uma forma aeróbia ou anaeróbia, longa ou curta, consumindo mais gordura, consumindo mais glicose. Então, a mesma atividade ela pode ser adaptada dependendo do objetivo que a pessoa tenha. Pergunto então para vocês, no caso de uma pessoa que quer emagrecer, que tipo de atividade vocês acham que seria a mais indicada? Podem responder, temos aí 3 opções, aeróbia, anaeróbia, alongamento, meditação. Ó, por enquanto está todo mundo lá no aeróbio, hein? Ah, alguém deu uma força para o anaeróbio, muito bem. Todas, alguém respondeu todas. Eu estou com dó do alongamento e meditação, coitado. Está sozinho lá, sem ninguém. Mas muito bem, de fato, vocês estão certos, né? Alguém deu apoio para o alongamento. Muito bom. Estresse engorda. Verdade. A gente libera um hormônio que faz a gente acumular mais gordura. É verdade, estresse engorda. Então, o alongamento e meditação também tem a sua contribuição. Mas como o consumo energético nessas atividades de alongamento e meditação é baixo, ele contribui pouco, contribui mesmo nesse sentido, né, de redução de estresse, o que é muito importante. Mas para redução de gordura, aeróbia ou anaeróbia. Aeróbia na hora do exercício, anaeróbia no período de recuperação. E o que é que a pessoa que quer emagrecer geralmente procura? Reduzir a gordura corporal, mas não reduzir a massa muscular. Nós até falamos na semana passada, quanto mais massa muscular a pessoa tiver, melhor. Mais calorias ela vai gastar, mesmo estando em repouso. Então, por mais que alguém queira ver redução de peso na balança, essa redução que a pessoa quer ver é em gordura e não em músculo. Tá? Então, o processo de emagrecimento vai consistir em reduzir gordura e manter ou até aumentar a massa muscular. Vocês vão ter uma palestra com uma das nutricionistas falando sobre consumo de alimentos antes, durante e após a atividade física. É muito importante que vocês prestem atenção a isso. Falo aqui em linhas gerais apenas, reforçando o que a gente já falou semana passada, que a atividade física em jejum nunca é um bom negócio. O que acontece com a pessoa que faz atividade física em jejum é que sempre, no início de uma atividade, predomina o uso de glicose, de açúcar como fonte de energia. Inclusive, para a gente consumir gordura, que é o que se deseja, não é? É preciso que a gente tenha glicose circulando para poder ativar o metabolismo dos lipídios, das gorduras. Então, se a pessoa acorda de manhã, não faz nenhuma refeição e vai fazer a sua atividade física, qualquer que ela seja, ela vai estar quebrando proteínas para produzir glicose e então rodar aqui o ciclo da quebra de gordura. Então, nunca é interessante. O consumo de algum alimento durante a atividade física, ele só é indicado para aqueles que fazem atividade física muito intensa e de duração prolongada. Aí são mais os atletas. Pessoas que fazem 1 hora, 1 hora e meia de exercício, mesmo que seja um exercício de força em academia, é pouco recomendado fazer consumo durante. E após o exercício, sempre se recomenda repor as energias. A água não, hein? A água você deve sempre consumir, antes, durante e depois, na quantidade que você quiser. Sem exagero, né, para não pesar demais no seu estômago, mas a água é 100% liberada. Começa sempre uma atividade bem hidratado e pode continuar bebendo durante, que não tem problema nenhum
e após também. Alguém pergunta aqui, o exercício feito para perder gordura é o mesmo para perder gordura? Como assim? Ah, gordura corporal e visceral, né? Cortou um pedacinho aqui. Ok, é a mesma coisa. Isso também é um assunto que eu queria falar com vocês hoje, então já aproveitando. O nosso corpo, ele não consegue selecionar de onde é que vai vir a gordura que ele vai consumir. Então, você vai ter um estímulo que é um estímulo hormonal causado pelo exercício para consumo de gordura. E ela sai de onde ela estiver. Então, ela pode estar no seu abdômen, no seu braço ou no meio dos seus órgãos. Tá? E aí ela vai sair de todos esses lugares. Da onde tem mais, é onde costuma ter a maior redução proporcional de gordura. Outra coisa aqui que eu não posso deixar de mencionar é a regularidade do exercício e da alimentação. De nada adianta uma pessoa praticar 1h30 de exercício num dia e ficar uma semana inteira sem fazer nenhum outro exercício. Mas vale ela praticar 20 minutos, meia hora, todos os dias, ou dia sim, dia não. E a mesma coisa na alimentação. A gente tem que ter horários definidos para se alimentar, até porque o nosso corpo se acostuma com isso. Água ajuda a emagrecer? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de consumo calórico, não. A água não te traz nenhuma caloria e também não te faz perder nada. Porém, se você pensar que quando você bebe água, você está colocando essa água no lugar de algum outro alimento que você ingeriria, aí então ajuda. Porque em vez de você consumir, sei lá, um chocolate, você está bebendo água que não te traz calorias. Então, nesse sentido, ajuda. Em termos de gasto calórico, é indiferente. Muito bem. E no caso de uma pessoa que deseja ganhar massa muscular, que tipo de atividade vocês acham que seria mais indicada? Porque na perda de gordura, a maioria foi no aeróbio, que também está correto, mas como eu expliquei para vocês, a anaeróbio também ajuda e até certo ponto alongamento também. Então, para ganhar massa muscular, agora a maioria esmagadora vai aqui no anaeróbio, mas também tem gente me indicando aeróbio e tem gente também ali no alongamento e meditação. Mas a vitória desse foi mais marcante, né, do anaeróbio do que na da pergunta anterior. E muito bem, é por aí mesmo. Atividades anaeróbias de curta duração e alta intensidade são as mais indicadas para ganho de massa muscular. Porém, a gente pode pensar como na outra pergunta. A pessoa que também está estressada não vai nem conseguir fazer essa atividade direito, e então, nesse caso, começar aqui seria uma boa ideia, né, na meditação. Atividade aeróbia, alguns podem pensar, é uma corrida. Eu também vou ganhar massa muscular nas pernas, glúteos, panturrilhas, se eu fizer uma atividade aeróbica. Você vai ganhar um pouquinho, mas é um pouquinho. Se você fizer uma ginástica, uma musculação, você vai ganhar bem mais, né? E aqui no aeróbio você fica com esse ganho, que vai ser pequeno, limitado aos músculos ativos naquele exercício. Ao passo que na atividade anaeróbia você geralmente faz exercícios para a maior parte dos músculos do corpo. Então, de fato, vocês estão de parabéns, né? As atividades anaeróbias são as mais indicadas para quem quer ganhar massa muscular. Olha, ele voltou para este. Aqui. Esse slide anterior do aumento de massa muscular. Bom, ele está repetido aqui, tá? Mas é o que eu disse para vocês, né? A gente quer geralmente ganhar massa muscular. Quem quer... não é outro. A gente quer ganhar massa muscular e perder gordura ou pelo menos manter aquilo que se tem, né? Ninguém quer ganhar gordura também. E o lado bom é esse. Quanto mais massa magra, maior será o nosso gasto energético em repouso, até para manter vivo esse tecido magro, tecido que consome energia. Vocês viram lá na avaliação, na outra semana, comentei com vocês, a taxa metabólica basal. Quanto mais músculo uma pessoa tiver, maior vai ser a taxa metabólica basal. Portanto, maiores vão ser as quantidades de calorias que ela necessita num dia. E a mesma coisa, é importantíssimo manter uma boa regularidade da atividade física, nem que seja menos tempo e mais dias na semana. E manter uma boa alimentação. Não fazer exercício em jejum, se alimentar bem depois do exercício
e a alimentação durante, em casos extremos apenas. Já as atividades mais para a área de alongamento, como vocês mesmos já me indicaram, elas são sim recomendadas para o alívio de estresse e também, olha, para outros problemas aqui, dores musculares nas articulações, é uma coisa muito comum, principalmente em pessoas que trabalham sentadas, como eu acredito que seja a maioria de vocês. Então, essas atividades ajudam muito na redução das dores, melhora da postura e no aumento da concentração no trabalho. Existe uma correlação muito importante entre encurtamento da musculatura atrás da coxa, sabe aquela quando você abaixa e não consegue tocar o chão? Essa daí. Essa musculatura encurtada é uma das maiores causas de dor na coluna lombar. E olha, uma atividade como um simples alongamento ajudaria a prevenir esse tipo de desconforto, que é bastante importante e afeta muita gente. Mas, de novo, de nada vale você ter todas as orientações se não puder manter a regularidade dessa prática de alongamento. Preciso fazer pelo menos 2, 3 vezes por semana, ainda que por um tempo mais reduzido. Olha, uma pergunta, se intercalar esteira, bicicleta com atividades localizadas, por exemplo, exercício abdominal, auxilia a queimar gordura localizada? O mesmo corte de exercício focado para braço, talvez seja braço. Olha, a resposta é triste, mas não ajuda. Infelizmente, como eu estava explicando para vocês, o consumo de gordura ele vem através de um estímulo hormonal. Nosso hormônio vai circular pela corrente sanguínea e vai chegar em todos os lugares. Onde tiver gordura, vai ter receptor para esse hormônio e ela vai ser liberada. Então, para redução de gordura localizada, infelizmente só existe um jeito, cirurgia plástica. Mas olha, não partam para isso sem tentar o exercício primeiro. Por quê? Quando você faz exercício, você tende a perder mais aonde você tem mais. Então, se o seu problema é esse aqui, que alguém até circulou, não é? Você vai perder mais aí do que, por exemplo, no dedão do pé, que não é um local que a gente acumula gordura. Já se foram as esperanças? Não se podem ir as esperanças. Alguém colocou aí fechar a boca também. Eu não diria fechar a boca, né? Mas ter uma alimentação saudável, controlada, sem excessos, sem exagero. Qual o melhor exercício? 3 vezes de 1 hora ou 6 vezes de 30 minutos? Depende. Se a intensidade vai ser alta, fica aqui com 6 vezes de 30. Se vai ser baixa, fique com 3 de 1 hora. Então, infelizmente, a redução de gordura localizada, ela não existe, nem com dieta, nem com exercício. E a redução de gordura visceral vai pelo mesmo caminho. Você precisa dar um estímulo com o exercício para que essa gordura reduza. Só que você não vai conseguir reduzir ela só aí, vai perder no corpo inteiro. Criolipólise pode ser a solução antes da cirurgia, até onde a gente sabe, cientificamente, ninguém comprovou que esses procedimentos estéticos funcionam. Tem alguns, inclusive, que você vê redução de medida na hora. E essa redução volta, né? Porque a nossa gordura, especialmente no nosso abdômen, que é um lugar que não tem osso, ela é um tecido molinho, moldável. E então, dependendo do procedimento que você faz ali, você reduz um pouquinho e depois isso volta. A drenagem linfática, ela não serve para redução de gordura. Ela serve, como o próprio nome já diz, para drenar a corrente linfática, que em alguns momentos se acumula mesmo em alguns locais e deixa uma pessoa inchada. Esse inchaço não é de gordura, é desse líquido chamado linfa. Então, a drenagem funciona para drenar esse líquido corporal, a chamada linfa, não para redução de gordura. Essa pessoa aqui não consigo ler, aqui, consegui, que é melhor para reduzir gordura abdominal. O melhor para reduzir gordura abdominal é o melhor para reduzir qualquer outra gordura, né? É qualquer exercício, ou aeróbio ou anaeróbio, feito com regularidade, de preferência todos os dias, ou dia sim, dia não. Não tem outro segredo. É impossível reduzir gordura em um só local do corpo. Quando as pessoas se dão conta disso, às vezes ficam até chateadas porque pensam, eu queria reduzir só a barriga, mas não queria reduzir
a coxa, por exemplo. Mas não dá. Se você vai reduzir gordura, vai reduzir no corpo inteiro. O que você pode fazer é intensificar o treino para a coxa, porque assim você ganha músculo lá. E aí o diâmetro, o perímetro da sua coxa não vai ser reduzido, porque você tirou o músculo e colocou gordura. Quem sublinhou de novo a drenagem é o que eu disse para vocês, né? A drenagem funciona para drenar a linfa, para diminuir o inchaço, e não para redução de gordura. Dormir emagrece? Olha, essa semana eu tive essa discussão com os meus alunos lá na universidade. É assim, quando a gente está dormindo, predomina o uso de gordura como fonte de energia. Eu tenho certeza que agora tem um monte de gente batendo palma, feliz, estourando champanhe, não é? Mas é verdade, queima gordura como fonte de energia. Agora, vem o lado B, como tudo na sua vida, né? Já respondo a outra pergunta ali, circulada em azulzinho. Dormir consome gordura, mas pouca, porque você precisa de pouca energia para dormir, não é? Se você for comparar dormir com correr 1 hora, que também consome gordura, correr emagrece muito mais do que dormir, porque te põe muitos músculos em atividade e você gasta muito mais gordura. Mas que é verdade que a gente usa gordura quando está dormindo, é. Só que é pouca, porque é pouca energia. Corrida causa flacidez no seio. Se a pessoa usar um sutiã ou um top adequado, não. Mas se não usar, de fato pode causar sim. Não use isso como desculpa para não fazer corrida, mas vale investir num sutiã adequado e manter a sua saúde fazendo a corrida. Redução da gordura visceral cai na mesma coisa, tá? Qualquer atividade que te ajude a reduzir gordura, te ajuda a reduzir de qualquer lugar do corpo onde ela esteja. A gente não consegue escolher. Ela vai sendo reduzida de todos os lugares, visceral, subcutânea, de todos os locais. Mais alguma pergunta aqui? Posso emagrecer e definir tudo menos o abdômen? Não, o abdômen também. Só que você só vai conseguir definir o abdômen se você é uma pessoa que tem tendência de acumular gordura lá, quando você estiver bem magrinho ou magrinha. Porque daí o seu abdômen vai estar mais sequinho também. Quem tem gordura localizada pode consumir proteína. Todo mundo precisa consumir proteína nas refeições diariamente, né? De 10 a 15% das calorias que a gente consome deve vir da proteína. Agora, se você está falando de suplemento de proteína, são raras as pessoas que precisam de suplemento, ainda mais de proteína, que dos macronutrientes, aqueles que fornecem energia, a proteína é o que a gente menos precisa. A gente precisa de mais gordura do que proteína, aliás, de o dobro. E a gente precisa de 5 vezes mais carboidrato do que a gente precisa de proteína. Pode consumir suplemento de proteína? Pode, mas não tem a menor necessidade. A barriga é sempre a mais desejada e a última a diminuir. Estou contigo nessa, é verdade, é a luta de todos nós, né? Diminuir a barriga e não perder todo o resto, né? Gordura de locais que a gente não quer. Vegetarianos. Olha, eu sou vegetariana. Vegetariano não costuma ter falta de proteína, pelo contrário, né? A incidência de anemia, falta de ferro é maior em quem é onívoro do que em quem é vegetariano. A dieta vegetariana variada, aquela que contém grãos, que contém uma variedade de castanhas, de repente cogumelos, são todas fontes de proteína. Então, ela não é deficiente em proteína, pelo contrário, né? Ela supre as necessidades e podendo até sobrar proteína. Não há necessidade de suplementação de proteína, mesmo a dieta vegetariana, se for bem planejada. Agora, se essa pessoa que é um vegetariano, que não consome uma dieta variada e adequada, aí talvez seja o caso sim. Essas cápsulas que vendem na farmácia para ajudar a emagrecer funcionam? Olha, eu terminei a palestra da semana passada dando aqui para vocês o meu segredo milionário de emagrecimento e ganho de massa muscular. Eu vou falar de novo porque eles não compraram os direitos autorais do meu segredo, não estão vendendo na farmácia. Até hoje, até onde a gente sabe, a única receita milagrosa para reduzir gordura e ganhar massa muscular é treinar direito, repousar direito e fazer uma alimentação saudável. Não existe outro jeito.
Tem um monte de coisa que vocês podem achar para vender na farmácia, desde vitaminas, minerais, termogênicos. Nada disso tem comprovação científica que ajuda a emagrecer. Nada disso. Tem muitas coisas, como esse daqui que alguém falou, né, dos Slim Caps, que são compostos ricos em fibras. Ajudam a emagrecer. As fibras prejudicam a absorção da gordura. Então, de certa forma, elas ajudam. Mas você não precisa comprar esse suplemento se você consumir fibras na sua dieta. Elas vão vir de frutas, de legumes, de verduras, até da carne a gente tem fibra, né? Fibra insolúvel que ajuda a impedir a absorção de gordura. Então, não tem necessidade. Sobre o Orlistat, aí a gente já está falando de uma droga, né, que precisa de prescrição para ser comprada. Ela também age dessa forma, ela impede a absorção de gordura. As fibras, elas prejudicam, o Orlistat, ele impede, né, é uma coisa mais agressiva. Adianta? Adianta, né? Como tudo, é um remédio, tem efeitos colaterais, mas que ele adianta, ele adianta. E termogênico, a diferença que você vai ter entre tomar um termogênico ou não, no consumo de calorias, é muito pequena. Não costuma valer a pena. Porém, algumas pessoas se sentem bem porque isso dá uma energia a mais para treinar, te deixa mais disposto e tal. Eu não recomendaria o uso de termogênicos sem uma avaliação cardiológica antes, né? Alguns têm potencial de causar arritmia, então precisa ser com calma. Herbalife, alguns do mesmo tipo daqueles diet shakes e tal, para substituir refeição. Com uma boa orientação nutricional, substituir uma refeição por isso não teria problema nenhum. Nós da Índia, acho que entraria aqui como um termogênico também, né? Exercícios da moda funcionam? Funcionam, mas veja, como esse que você me disse aí, o primeiro, né, que são exercícios de alta intensidade, funciona. Na hora não consome gordura, mas consome na recuperação. Então, sim, funciona. Se você puder fazer por mais tempo do que apenas alguns minutos, melhor ainda. Tá? Então, eles funcionam sim. Vamos dar seguimento. Bom, vocês já me fizeram responder essa antes, né? O que fazer para reduzir gordura localizada. Então, vou comentar aqui com vocês, e se tiverem dúvidas, podem continuar escrevendo. O que a gente faz, né? Você quer reduzir só na barriga, você quer reduzir só em um determinado lugar. Não tem jeito. Faça exercício, se alimente direito, que aquela gordura vai sendo reduzida aos poucos, mas ao mesmo tempo em que você perde gordura nos outros locais do seu corpo. Visceral, na barriga, na coxa, no braço, em tudo. Onde você tem mais, é onde você costuma perder mais. Tem mais depósitos, tem mais células de gordura que captam aquela sinalização hormonal para liberar gordura. Então, proporcionalmente, você acaba perdendo mais no local onde tem mais, que deve ser o que acaba incomodando a maior parte das pessoas. Fora isso, é cirurgia plástica. Por que que isso acontece? Aqui vocês estão vendo um exemplo, né, desenhadinho, de um músculo de uma pessoa e os elementos aqui que a gente tem de reserva de energia nesse músculo. Um deles, vocês podem ver aqui, né, que vem do tecido adiposo, são os triglicerídeos. Outro aqui, olha, o ATP, que é a energia para os exercícios de mais curta duração e bastante alta intensidade. O glicogênio, que é uma reserva de glicose, que é um substrato bastante usado nas atividades anaeróbicas. E vocês viram, a gente tem reserva de gordura no nosso músculo. Ele não precisa pegar do tecido adiposo, ele só vai pegar quando essa daqui acabar. Então, a nossa musculatura ela é bastante econômica, ela gasta tudo que ela tem antes de incomodar as outras partes do nosso corpo. Então, a gente vai gastar todo esse reservatório de glicose e a gente vai gastando a gordura que a gente tem no nossa musculatura. E aí a gente vai ter que continuar gastando gordura de outras reservas e, quando o exercício parar, repor essas reservas todas. E isso deve vir do tecido adiposo, né, da barriga, da coxa, onde tiver, por uma sinalização hormonal que faz com que seja liberado essa gordura na corrente sanguínea e ela volte a repor os estoques do músculo. Mas vocês perceberam, o que está dentro do músculo, a gente consome no exercício. O que está fora,
Eu não consigo consumir o que está aqui na parede desse músculo ativo. Vem através da corrente sanguínea, isso penetra lá no meu músculo e aí ele vai utilizar como fonte de energia. E o que veio da corrente sanguínea veio de onde? Veio de qualquer lugar do corpo. Tá? O gel termogênico ajuda na localizada? Não. O gel termogênico não faz milagre, esquenta o lugar, tem alguns que fazem quente e frio, né, ao mesmo tempo, mas não existe redução de gordura localizada, nem com nenhum tipo de gel, nem com nenhum tratamento estético. Tem alguns que prometem quebrar a gordura para que ela seja eliminada pela urina. É só vocês pensarem, a nossa urina é um meio líquido e não lipídico. É impossível liberar gordura pela urina, então isso não acontece. O único jeito de a gente tirar do nosso corpo a gordura que entrou através da nossa alimentação é gastando ela assim, fazendo exercício. Ela não vai sair por nenhum outro lugar. Quando intercala o exercício aeróbio talvez seja com musculação, com um outro exercício anaeróbio, fazer esse intercalado é sempre benéfico, especialmente se a pessoa tem o objetivo de reduzir gordura e ao mesmo tempo ganhar massa muscular. Se facilita a perda, dá na mesma, mas se você fizer a atividade aeróbia, vamos supor lá, 1 hora, ou nessa 1 hora fizer parte aeróbio, parte anaeróbio intercalando, dá na mesma. Na hora, você vai gastar mais gordura quando estiver fazendo aeróbio e mais glicose quando estiver fazendo a musculação. E depois isso vai ser recuperado, então dá na mesma. Enzima, queima de gordura é eliminada pela... Não existe, acabei de dizer, né? Não tem essa de eliminar gordura pela urina, não tem eliminar de nenhum jeito, né? Nem pelas fezes, a menos que a dieta seja rica em fibra, você vai eliminar parte do que você tinha comido naquele dia, mas não o que está armazenado. O que ficou armazenado só sai queimando com o exercício. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Olha, outra que alguns mencionaram futebol, não é? Mas são atividades bastante procuradas, são bastante estimulantes também, são as modalidades esportivas. São excelentes opções de atividade física. Um fator que faz delas excelentes também é o convívio com as outras pessoas. Vi nos questionários que vocês responderam que motivos é que te levam a não fazer atividade física, né? Que barreiras é que existem. São muitas, a falta de tempo, acredito que seja a principal, mas a falta de companhia também é para muitos. E aqui, com as modalidades esportivas, você tem a companhia. Muitos que jogam futebol, que mencionaram aí que gostam de futebol, talvez seja pelo convívio, né, com os amigos, e depois sair para tomar uma água, né? Não vamos falar cerveja, se a gente está falando de reduzir gordura. Então, são atividades que promovem a socialização, também são muito interessantes. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias, dependendo da intensidade que você faz. Geralmente, as modalidades esportivas têm mais característica anaeróbia, porque você tem picos de alta intensidade, né? Quando você faz um pique atrás da bola, quando dá uma rebatida, uma cortada, mas você está em atividade o tempo todo. Só que é essencial manter a regularidade. Não adianta praticar o futebol no domingão e ficar a semana inteira sem fazer nenhuma atividade física, nem que seja uma atividade diferente do futebol. Você não vai criar adaptações no seu corpo que sejam suficientes dessa maneira. Não? Os atletas de fim de semana, no dia que se pratica a modalidade, 1, 2 dias depois o seu corpo se adapta, aumenta as suas reservas energéticas, consome mais gordura, e se você não usa isso para nada, ele perde essa adaptação. Então, não tem vantagem nenhuma em fazer uma atividade apenas uma vez na semana, é porque o risco de lesão assim se torna maior. Pilates perde gordura localizada ou perde peso? Ai, ai, ai. Nenhum dos dois, não é? Gordura localizada não se perde com nenhuma atividade física, se perde a gordura geral, inclusive a localizada, mas lá nos outros lugares também. O peso. Pilates é uma atividade mais caracterizada por exercícios de força, não é? Então, não é a mais indicada para redução de peso, sim para fortalecimento muscular. Se não faço exercício, mas passo a ter uma alimentação com baixo teor de gordura, meu corpo irá eliminar a gordura estocada?
Depende, se você está consumindo um pouco menos calorias do que você devia, ele vai usar parte da gordura estocada como fonte de energia. Agora, se você está consumindo as mesmas calorias que você devia, só que com menos gordura, aí não vai mudar nada, né? Você tem calorias suficientes para manter o seu dia. Natação pode substituir exercício de academia? Pode. É uma atividade muito interessante, trabalha com o corpo inteiro, não é? É interessante até para a postura. Alguns movimentos da natação te levam a ter maior amplitude nas articulações, o que te deixa mais alongado. É uma atividade muito, muito interessante. Melhor correr ou 4:1, considerando a mesma duração? O que você quis dizer com esse 4:1? De séries na musculação, é isso? 1 minuto corre, entendi. E 4 andando rápido. Vai depender do seu condicionamento físico. Se o seu condicionamento te permitir correr direto gasta mais calorias. Então, se o objetivo for emagrecer, mais vale correr direto. Agora, se o seu condicionamento ainda não permite correr direto, faz esse intercalado, né? Pode ser 4:1, pode ser 3:1, aí você vai diminuindo e alternando conforme o seu condicionamento vai melhorando. Certo é fazer com 170 batimentos? Não. A questão da intensidade, que você pode medir pela aceleração dos batimentos do seu coração, tem que ser individualizada. Tem muita gente que ainda hoje usa, né, faz 220 menos a sua idade e calcula um percentual desse valor. O 220 menos a sua idade seria o máximo de batimento que a pessoa deveria conseguir chegar. Tem um certo erro nisso, mas dá uma estimativa razoavelmente confiável. Se você for fazer esse cálculo, então seria 220 menos a sua idade vezes 0,85. Então seria 85% disso, tá? Para ter um bom consumo de gordura, até 85%. Porque lembra que eu te disse que a atividade aeróbia é aquela de baixa ou moderada? O 85% é isso mesmo, é essa conta. O 85% é o limite do moderado, para boa parte das pessoas. Você ter certeza absoluta que essa fórmula não está subestimando sua capacidade, nem superestimando, você precisa fazer um teste ergométrico, de preferência aquele que você faz respirando num tubinho que faz análise de gases, que é mais completo, e aí você tem certeza absoluta se isso é válido para você. Mas na maior parte das academias se usa ainda essa fórmula para prescrição, porque o erro dela é pequeno quando não se trata de atletas, né, de pessoas comuns. Muito bem. Olha, a melhor escolha, tanto para emagrecer, como para ganhar massa muscular, como para reduzir o estresse, é uma atividade que te dê prazer. Aquela que você faça porque gosta, que você vai sem ser por obrigação. Que você acorda e fala, que bom, hoje é dia de fazer a minha atividade. É essa. Por quê? Essa vai ser a única que vai te ajudar a manter a regularidade. Imagine-se todos os dias tendo que ir fazer uma coisa que você detesta. É muito rápido para você desistir, para você cansar, para você inventar desculpas. Hoje está frio, não vou. Hoje está calor, não vou. Hoje estou cansada, não vou. Hoje estou descansada, não vou. Não é? É bem por aí. Então, se você escolher uma que te dê prazer, mesmo que não seja a mais recomendada para o que você tem, é um primeiro passo para você se tornar ativo. E isso é que é o mais importante. Independente de emagrecer, de ganhar músculo, fazer uma atividade física traz tantos benefícios para a nossa saúde, e isso transcende, né, a aparência física, e é muito importante você fazer uma atividade que você goste, para que você possa se manter ativo. Perguntas? Muito bem. Vamos, então, retomar os principais pontos que nós conversamos hoje. As atividades aeróbias são aquelas que têm longa duração, intensidade de leve a moderada, e a gente consegue consumir gordura na hora que está fazendo essas atividades. Exemplos, então, seriam a caminhada, a corrida, a natação, a dança. As atividades anaeróbias são aquelas que têm duração mais curta e intensidade alta, e consomem gordura depois, no período de recuperação. Essa duração curta é a duração curta de cada estímulo, de cada golpe de luta,
de cada cortada no vôlei, de cada série na musculação. É essencial que você pratique uma atividade prazerosa, facilitando a manutenção da regularidade, facilitando a sua adesão à atividade física. O mais importante é a gente pensar na nossa saúde, e para a nossa saúde qualquer atividade física serve. Gastando calorias, está valendo para a nossa saúde óssea, muscular, mental, hormonal. Então é essencial que você escolha uma atividade que te dê prazer. Se, curiosamente, a atividade que te dá prazer é a mais indicada para o objetivo que você tem, melhor ainda. Melhor todos os dias ou poucos dias por mais horas para emagrecer. Desde que a atividade tenha intensidade baixa ou média, você pode fazer todos os dias, sem problema nenhum. Agora, se você está falando aqui de musculação, aí é melhor alternar os dias, ou pelo menos treinar grupos musculares diferentes em dias seguidos para dar um período de descanso. Melhorar a alimentação, dar mais disposição, acostuma dar, essas coisas caminham juntos. Agora, se você está dizendo não melhorar a alimentação, fazer uma dieta bem restritiva, aí dá menos disposição, você vai ficar com menos energia para a atividade física. Mas seguindo uma alimentação saudável e fazendo atividade física, nos primeiros dias você se sente melhor. E aí, isso é uma grande motivação para você continuar com as duas ações, então é a alimentação saudável e a atividade física. Mais alguém tem perguntas? Ok. Exercício tem relação com cortisol, será? Ah, é isso aí. Tem relação com cortisol. Cortisol é aquele chamado hormônio do estresse, que faz com que a gente guarde gordura, consuma nossas reservas de glicose. Exercício intenso faz com que a gente libere cortisol, guarde gordura e consuma glicose. Por isso é que eu disse para vocês lá no começo que as atividades anaeróbias consomem mais glicose quando estão sendo feitas. E que essa glicose tem que ser reposta, mas só depois da recuperação, quando o nível do cortisol baixar, é que a gente vai repor essa glicose gasta vinda dos lipídios, das gorduras. Olha, vocês estão ficando muito inteligentes quanto às relações que já fizeram, hein? Estão até parecendo profissionais da área da saúde. Estou muito feliz com as perguntas de hoje. Ok, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aqui. Exercício também tem a ver com liberação de insulina. Lembra que nós falamos na semana passada sobre diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, não é? A pessoa diabética ou pré-diabética que faz exercício consegue absorver a glicose sem o auxílio da insulina. Isso é uma grande estratégia de tratamento para aquelas pessoas que têm esse problema, que começam a ter os primeiros sintomas de diabetes. Queria lembrá-los dos canais do CIT, né, o programa BioWell, assistência médica, o check-up para os maiores de 40 anos, e você tem também o Free Choice. Pode ser usado, inclusive, para reembolso de atividade física em academia. O horário do exercício influencia? Olha, influencia pouco, mas é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que se sentem mais dispostas em alguns momentos do dia. Então, isso aqui é o mais importante, é respeitar o seu ritmo individual. Se você se sente mais disposto de manhã, o exercício vai ser mais proveitoso porque você consegue fazer com maior dedicação ele de manhã. Existe alguma programação para que a equipe do BioWell fale com o pessoal do FIRST para adequar uma alimentação focada? Renata, você sabe me dizer? Sim, nós temos conversado com o pessoal do FIRST, inclusive eles estão se preparando para começar a colocar algumas plaquinhas com a quantidade de calorias por porção. Isso vai nos ajudar a fazer a escolha mais adequada, né, de acordo com os nossos objetivos. Temos conversado sim. Muito bem. Alguém perguntou sobre o melhor horário para se pesar. Ah, esse tem melhor horário sim, não tem jeito. É de manhã, cedinho, depois de ir ao banheiro. Esse é o seu peso real, tem a influência, né, da bexiga cheia, do estômago cheio. Só que não adianta nada você se pesar um dia assim e na semana seguinte você vai se comparar tendo pesado sexta-feira à noite depois do happy hour.
Então, você usa o mesmo para se comparar sempre, tá? Se você vai se pesar dessa maneira de manhã, em jejum, depois de ir ao banheiro, se pese sempre assim. Plaquinhas para vegetarianos, por favor. Ok. Pedir para incluírem. Né? Ok. Olha, já disseram aqui EBA. Muito bem. Alguém tinha colocado alguma outra e acho que apagou, será? Ok, acho que é isso então. Aqui, relaxante muscular prejudica? Prejudica para quem faz atividade de força. Agora, se o seu relaxante muscular foi indicado com prescrição médica, por exemplo, para um problema como uma contratura, fibromialgia, você tem que fazer mesmo na vigência dele. Os nutricionistas se alimentaram 1 hora após a atividade física. Dependendo da atividade física que você fez, se ela teve um gasto calórico muito grande, o melhor é se alimentar logo após, e não 1 hora. Agora, se a atividade não foi um gasto muito grande, por exemplo, a pessoa almoçou, foi fazer atividade física 1 hora depois do almoço, ela não precisa consumir imediatamente após, né? Não tem essa necessidade. Só se o gasto for muito grande, aí é bom consumir imediatamente após. Mais alguém? O Livro pretende se programar para alguma atividade que poderemos dar continuidade em casa? Bom, como assim alguma atividade? Vocês podem... Atividade ao ar livre. Nós temos colocado algumas propostas em relação à caminhada. Em breve vocês vão receber também alguns outros convites que nós, inclusive, já divulgamos antecipadamente na plataforma de Livro, que é a caminhada, que os grupos de corrida nós lançaremos em breve também. Enfim, tem algumas sugestões lá. Acho que vocês podem aproveitar aí todas as oportunidades que tiverem e fiquem à vontade também para sugerir outras, né? Pode ser que tenham coisas interessantes que nós ainda não pensamos. Existe a possibilidade de um hipertenso parar de tomar remédio? Existe, mas isso não deve ser feito sem a orientação médica, né? Muitos hipertensos, principalmente quando pega a doença no começo, começa a fazer exercício, reduz peso, muitas vezes ficam sem o remédio depois. Mas isso precisa ser feito com orientação médica. Tá? Não pare de tomar remédio se você é hipertenso só porque começou a praticar exercício. Chás ajudam mesmo a emagrecer? É mito, totalmente mito. Chá, se você não puser açúcar, ele não traz caloria nenhuma, mas nem te faz perder. A quantidade de proteína do First é muito pouca. Olha, vou passar aqui para a Renata. Vou mudar o slide, que esse daqui já está... É melhor deixar no outro slide, né? Vou colocar no outro para vocês poderem continuar escrevendo, que esse aqui ficou muito poluído. Ok, em relação às sugestões do FIRST, eu tenho conversado com eles e vou continuar esse acompanhamento. No FIRST também tem nutricionistas que acompanham, que elaboram o cardápio, enfim, nós temos lá opções de várias ilhas para realmente fazermos aquilo que esteja dentro do nosso objetivo. Mas acho que todas as sugestões são bem-vindas e nós repassaríamos sim. Pode deixar que eu estou anotando tudo. Caminhadas diárias de 30 minutos ajudam? Ajudam muito, é um caminho certo. Mas não pode ser aquela caminhada de shopping, né? Tem que ser uma caminhada aceleradinha. Ficou agora uma em cima da outra. Para perder gordura é melhor fazer aeróbio após o anaeróbio ou dar no mesmo? Eu acho que você tem que priorizar o que é a sua prioridade. Se é perder gordura melhor, gaste sua energia maior, que é no começo, fazendo o aeróbio primeiro, tá? E depois o anaeróbio. Mas a diferença é pequena. Se você preferir fazer o anaeróbio antes, vai mudar pouca coisa. Mas eu, no seu lugar, faria o aeróbio primeiro. Melhor exercício para quem tem dor no joelho. É melhor fazer a reabilitação desse problema no joelho. Então, é melhor você procurar um fisioterapeuta, ou mesmo na academia, se você já teve alta da fisioterapia, fazer fortalecimento da musculatura de coxa para prevenir que você tenha uma nova lesão no joelho. Fazer pilates 2 vezes na semana e caminhada intensa. Ajuda sim, tá ótimo. São 4 dias de atividade física, se você puser 2 no final de semana, tá ótimo. Uma dieta com redução de glúten e lactose é recomendada para quem quer emagrecer, você diz? Não, a dieta sem glúten e sem lactose é indicada para quem é celíaco e intolerante à lactose. Fora isso, não tem que ter essa restrição, não tem porquê.
Em Salvador tem caminhada. Como podemos incluir no Live Well? Ok, qualquer ação em qualquer local do Brasil que vocês fizerem, pode entrar no Live Well, desde que essa ação engaje no mínimo 5 funcionários, além do coordenador da ação. Nós temos para qualquer ação um coordenador de praça. O coordenador sempre ganha 200 pontos, porque nós entendemos que é aquela pessoa que envolve, que acaba motivando, engajando os colegas, então ele é reconhecido por isso. Então, assim, para valer pontos, basta o coordenador encaminhar para nós, no box do Live Well, no e-mail do Live Well, o que ocorreu, né, qual tipo de atividade que seja caminhada, os nomes e os IDs dos funcionários que participaram, tem que ser no mínimo 5, e fotos que comprovem o evento. Umas 2 fotos já é o suficiente. Então, bacana, se vocês têm feito esse tipo de evento, desde que seja um evento que esteja engajando outros funcionários também para fazer juntos, eles valem pontos, sim. Pode mandar para nós. Deixa eu responder as últimas que apareceram aqui. Essa daqui, primeiro que estava ali embaixo, não é? Caminho todos os dias do Trianon ao Paraíso, com ritmo razoável, mas parando nos faróis. Ainda assim dá certo? Dá. Qualquer atividade física é melhor do que não fazer nenhuma atividade física. 2 quilômetros é pouco, né? Se você puder complementar isso com alguma outra atividade, nem que seja no final de semana, tá ótimo. De qualquer forma, você não está sedentário ou sedentária com essa atividade, mesmo parando nos faróis. Continue, não vale a pena pegar o metrô, continue fazendo as caminhadas, que tem muitos benefícios. Leite integral, colesterol alto. Colesterol é uma forma de reserva de gordura dos animais. Animais, pessoas, animais, vaca. Então, ele só existe nos alimentos de origem animal. O leite integral é rico em gordura na forma de colesterol também. Então, para quem tem colesterol alto, né, que seria uma dislipidemia, não é interessante tomar leite integral. Aliás, para os adultos, não é interessante tomar leite integral, é melhor o desnatado. Eu sei que ele é aguado e tal, mas é melhor. Seja vegetariano, olha, aqui tem uma indicação de um colega, né? Fica aí a dica. Subir escadas ajuda a emagrecer sim. Subir e descer. Uma dica bacana se você vai fazer atividade física na escada é, por exemplo, sobe 2 andares e desce 1. Você vai levar um tempão para chegar no alto de um prédio. Mas vai fazer um exercício muito, muito bacana. Responde todos, acredito, não é? Muito, esse aqui, algo para aumentar a energia para fazer exercício. Olha, tem que ser uma noite de sono bem dormida e uma boa alimentação antes do exercício, rica em carboidratos, né? Pães, massas, frutas, verduras, legumes, todos são fontes de carboidratos. Quais são as melhores fontes de proteínas que não sejam animais? A melhor fonte de proteína vegetal é a soja, mas se você é um vegetariano, está perguntando como eu, a soja não é muito gostosa, né? Eu também não gosto muito, mas ela é a melhor, é uma proteína completa que tem todos os aminoácidos essenciais. Agora, fora a soja, todos os grãos são boas fontes de proteína, tipo feijão, lentilha, grão de bico, todos esses grãos são fontes de proteína, milho, ervilha. Então, a ideia seria variar esses grãos, como eles são proteínas de valor biológico mais baixo, que não são completas, um complementa o que falta no outro. Então, a variedade de grãos, para quem não gosta muito de soja, é bastante interessante. Ok, gente, agradeço então mais uma vez a participação e nos vemos no próximo Webex. Respondendo a última aqui, a soja consumida por criança pode prejudicar? Não, isso é mito. Tem estudos mostrando que essa quantidade de, não é nem hormônio, né? Seria um precursor hormonal na soja, é irrisória. Encontrem na carne, tem 100 vezes mais na carne de vaca, tá? Então, isso é bobagem. Pode consumir soja, suco de soja, o que quiser de soja, qualquer criança que não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Então, vamos encerrando. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi muito agradável, gostei muito das perguntas. Nos encontramos no próximo.